Obrigada, senhora presidenta, colegas, quem nos acompanha pelas redes sociais, também pela TV Câmara. Nosso país está sofrendo muito. É triste ver a situação do povo, da maioria do povo brasileiro, que tem sido perseguido por um governo que não tem competência, que não tem preparo, que não tem condições de governar o país. A fome voltou no Brasil, são 33 milhões de pessoas que passam fome, e um estudo do IBGE revelou que em 2021, 106 milhões de pessoas viveram com cerca de R$ 415 por mês, ou seja, à beira também de ter restrição alimentar, de passar fome. É triste isso. A renda cai, o desemprego aumenta e a carestia voltou no Brasil. Ou seja, temos uma inflação que não consegue ser controlada, porque é uma inflação causada pelo que a gente chama de preços administrados, que são os preços definidos pelo governo, como é o caso da energia elétrica, como é o caso dos combustíveis. Então, o governo gera um problema para o país e não consegue resolver. E esse círculo vicioso está prejudicando o nosso povo. Um país que já tinha se livrado da fome, um país que já tinha saído do mapa da fome, em que o povo tinha condições de viver dignamente, tem retrocesso. Aliás, uma matéria recente publicada no jornal O Globo, portanto, bem isenta da visão de esquerda, inclusive com pessoas opinando que não eram do nosso campo político, dizia que o Brasil regrediu cerca de 30 anos nos indicadores econômicos e nos indicadores sociais. Uma tragédia. Não adianta dizer que é por culpa da pandemia ou da guerra. É óbvio que são eventos que afetam, mas um governante com capacidade, um governante que gosta do seu povo, um governante que quer o desenvolvimento do seu país, teria enfrentado esses problemas diferente do que esse governante que está aí, que é incompetente, incapaz e tem má fé. Pior de tudo isso é que tem má fé. Sabe que está cometendo crimes sistematicamente e continua fazendo. Não está preocupado com o povo, está preocupado com ele, com os filhos dele, com o que ele acha que é importante para a sua família. A questão dos preços da Petrobras é uma vergonha. Como que pode um presidente da República ficar brigando com uma empresa estatal, criminalizando a empresa estatal, como se ele não tivesse nada a ver com isso, deputado Célio, como se a empresa Petrobras não fosse majoritariamente do governo, que é o que tem a maioria das ações, é o controlador da empresa, e ele começa a brigar com a empresa, ou seja, tentando criminalizar a Petrobras. Ele quer criar uma narrativa política para justificar os crimes que ele comete em relação à economia popular e poder disputar a eleição. Porque ele sabe que não vai ganhar essa eleição. Cada dia ele está pior. Então ele quer ter argumento político. Como ele teria que resolver o problema e não resolve, ele diz que é a Petrobras. Vamos lembrar aqui como é que nós chegamos nessa situação dos preços dos combustíveis. Na época do governo Temer, o Pedro Parente, presidente da Petrobras, reuniu os acionistas e aprovou a política de preço da paridade internacional, dizendo que tudo tinha que ser em dólar, inclusive a gasolina produzida aqui dentro, nas nossas refinarias, sofre taxação de imposto de importação. Todas as taxas relativas à importação é colocada no custo também da produção local. Não era assim que nós fazíamos. Nós tínhamos a gasolina produzida no Brasil, o diesel produzido no Brasil, o custo em real colocado para a formação de preço. E isso ajudava a manter o preço mais baixo, a ter equilíbrio. Não, eles dolarizaram tudo. Por quê? Porque tem cerca de 800, 900 mil acionistas estrangeiros na sua maioria, que querem otimizar lucro. Então a Petrobras, ao invés de ser uma geradora de riqueza para o país, de energia, de petróleo, de gasolina, passou a ser uma geradora de lucro e dividendo para os seus acionistas. Então essa política de paridade foi aprovada pelo Conselho de Acionistas. Olha, se o governo é maioria, o governo tem condições de mudar isso. Mas como é que quer criar uma CPI para discutir isso? É para fazer cortina de fumaça, porque ele não tem coragem de enfrentar o mercado, não tem coragem de enfrentar os acionistas. Esse é um governo que está de joelho para o andar de cima da sociedade brasileira. Só faz para os ricos,
não faz para os pobres, então não governa o Brasil. Aí fica inventando uma bobageira de CPI, aí fica inventando de tirar imposto dos estados, fica inventando negócio de dar vale gás, vale caminhoneiro, vale... Isso é ridículo, é humilhante para o povo brasileiro. Nós precisamos dar emprego para esse povo, precisamos dar preço justo de combustível, precisamos ter desenvolvimento. Não é essa política que o Bolsonaro está colocando. A única coisa que eu vi que tem, eu acho que tem valor para a gente discutir aqui, que foi proposta até da base do governo, é a mudança na lei das estatais. Eu concordo com isso, porque nós somos contra a mudança que eles fizeram na lei das estatais na época do Temer, porque criminalizaram a política. Diz lá na lei das estatais que ninguém que participou de eleição há 4 anos pode ser indicado diretor da Petrobras ou diretor de uma estatal. Não pode ser político, não pode ser líder de partido, como se ser político fosse crime. A gente sabe como funciona. Quem pratica crime, quem vem para cima, é iniciativa privada. É isso que acontece, meu líder deputado Reginaldo, deputado Vicentinho que está aqui. É iniciativa privada que corrompe. E aí eles fizeram isso, não pode ser político. E também não pode ter nenhuma decisão que contrarie os interesses econômicos da empresa e dos seus acionistas. Não fala nada de interesse social, como se uma estatal fosse meramente uma empresa privada. A Petrobras foi construída com o sangue e o suor do povo brasileiro. Ali tem dinheiro público, tem dinheiro de imposto, ali tem investimento de Estado. Então nós concordamos em mudar a lei das estatais. Se o Lira quiser, o deputado Lira, presidente, quiser trazer a lei das estatais, nós concordamos, porque é uma lei que criminaliza a política. Agora eles estão vendo o que eles fizeram. E não é para indicar político, não. É porque tem que parar com essa história. E estatal era subordinada ao governo, e a maioria das ações da Petrobras são do governo. Então o governo eleito pelo povo, tendo uma linha política, tem que dar a linha para as estatais. E essas empresas têm que ser colocadas a serviço do desenvolvimento. Não é a serviço de um grupo minoritário de sócios que querem lucro. E o povo brasileiro? Cadê o lucro do povo brasileiro? É pagar a gasolina caro, o diesel caro, o gás de cozinha caro? Está errado, é vergonhoso. Aliás, é uma vergonha ter um governo como o Bolsonaro. Dá vergonha. Vergonha de você olhar um noticiário. Vergonha do que ele fala, vergonha do que ele é, vergonha do governo que ele faz, vergonha do sofrimento que ele submete à nossa gente. Mas isso vai passar, logo, logo. Faltam menos de 100 dias. Menos de 100 dias. Se Deus quiser e Deus quer, pela mão do povo, nós vamos se livrar desse traste. Pronto. Enquanto eu chamo o deputado Alex Fontaine, que já está na tribuna pelo tempo do novo, tempo de liderança, 1 minuto, o deputado Coronel Crisóstomos. E após, quando eu começar a chamar os líderes, eu estou chamando, eu coloco para cada deputado Célio Moura, Reginaldo Vicentinho, 1 minuto,